Bom dia, gente! Sejam bem-vindos! Estamos no capítulo 15 de Atos, nesse canal onde você lê um capítulo da Bíblia por dia. Estamos avançando aí, em nome de Jesus, chegaremos ao final. E é isso, capítulo 15 de Atos vai nos falar ali de como a igreja, de como os apóstolos, como as pessoas estavam organizando a igreja, os lugares onde estavam sendo alcançados, o que cada um ali, como resolver conflitos. Então é bem interessante. Então, vamos orar, vamos ler o capítulo e aí a gente parte para a leitura. Amém? Aí a gente depois compartilha algo. Amém. Deus, obrigada pelo dia de hoje, por mais uma semana que se inicia, por esse dia bonito que o Senhor fez. Declaramos que o dia de hoje, que não somente neste dia, mas cada dia dessa semana, sabe, o Senhor esteja presente conosco, que o Senhor fale conosco, que o Senhor coloque beleza em nossos olhos. Em nome de Jesus, Pai, dá-nos um coração curado, saudável, para que possamos também ver, sabe, Deus, a beleza de cada coisa que o Senhor fez e faz. Em nome de Jesus, dá-nos um coração ensinável, que sejamos tocados pela Tua palavra no dia de hoje. Que eu oro e te peço em nome de Jesus. Amém? Bora. Vai dizer assim: alguns homens foram da região da Judéia para a cidade de Antioquia e começaram a ensinar aos irmãos que eles não poderiam ser salvos se não fossem circuncidados como manda a lei de Moisés. Paulo e Barnabé não concordaram e tiveram uma discussão muito forte com eles a respeito disso. Aí foi resolvido que Paulo e Barnabé e mais alguns irmãos fossem para Jerusalém, a fim de estudar esse assunto com os apóstolos e os presbíteros da igreja. Então a igreja de Antioquia mandou que eles fossem. Eles passaram pelas regiões da Fenícia e da Samaria, contando como os não-judeus estavam se convertendo a Deus. E todos os irmãos ficaram muito alegres com essa notícia. Quando chegaram a Jerusalém, foram recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, e lhes contaram tudo o que Deus havia feito por meio deles. Mas alguns membros do partido dos fariseus, que também haviam crido, se levantaram e disseram: os não-judeus têm de ser circuncidados e têm de obedecer à lei de Moisés. Então, os apóstolos e os presbíteros se reuniram para estudar o assunto. Depois de muita discussão, Pedro se levantou e disse: meus irmãos, vocês sabem que há muito tempo Deus me escolheu entre vocês para anunciar o evangelho aos não-judeus, a fim de que eles pudessem ouvir e crer. E Deus, que conhece o coração de todos, mostrou que aceita os não-judeus, pois deu o Espírito Santo também a eles, assim como tinha dado a nós. Deus não fez nenhuma diferença entre nós e eles. Ele perdoou os pecados deles porque eles creram. Então, por que é que vocês estão querendo pôr Deus à prova, colocando uma carga nas costas dos que agora estão crendo? E essa carga nem nós, nem os nossos antepassados pudemos carregar. Pelo contrário, por meio da graça do Senhor Jesus, nós, judeus, cremos e somos salvos do mesmo modo que os não-judeus. Então, todos os que estavam ali ficaram calados e escutaram Barnabé e Paulo contarem todos os milagres e maravilhas que Deus tinha feito por meio deles entre os não-judeus. Quando eles terminaram de falar, Tiago disse: meus irmãos, escutem. Simão acabou de explicar como Deus primeiro mostrou o seu cuidado pelos não-judeus, escolhendo do meio deles um povo que seria dele.
As palavras dos profetas estão bem de acordo com isso, pois as Escrituras Sagradas dizem: depois disso eu voltarei, diz o Senhor, e construirei de novo o reino de Davi, que é como uma casa que caiu. Juntarei de novo os pedaços dela e tornarei a levantá-la. Assim, todas as outras pessoas, todos os outros povos que eu chamei para serem meus, vão procurar conhecer o Senhor. Assim diz o Senhor, que anunciou essas coisas desde os tempos antigos. E Tiago continuou: a minha opinião é esta. Eu acho que não devemos atrapalhar os não-judeus que estão se convertendo a Deus. Penso que devemos escrever a eles uma carta dizendo que não comam a carne de animais que foram oferecidos em sacrifício aos ídolos, que não pratiquem imoralidade sexual, que não comam a carne de nenhum animal que tenha sido estrangulado e que não comam sangue. Pois, desde os tempos antigos, a lei de Moisés tem sido lida todos os sábados nas sinagogas, e as suas palavras são anunciadas em todas as cidades. Então os apóstolos e os presbíteros, com o apoio de toda a igreja, resolveram escolher entre eles alguns homens e mandá-los para Antioquia com Paulo e Barnabé. Os escolhidos foram Judas, chamado Barsabás, e Silas. Esses dois homens eram muito respeitados pelos membros da igreja e mandaram por eles a seguinte carta: nós, os apóstolos e os presbíteros, irmãos de vocês, mandamos saudações aos nossos irmãos não-judeus que vivem em Antioquia e na província da Síria e na região da Cilícia. Soubemos que alguns do nosso grupo foram até aí e disseram coisas que criaram problemas para vocês. Porém, não foi com a nossa autorização que eles fizeram isso. Portanto, nós todos resolvemos, sem nenhum voto contra, escolher alguns homens e mandá-los a vocês. Eles vão com os nossos queridos irmãos Barnabé e Paulo, que têm arriscado a sua vida a serviço do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos enviando então Judas e Silas para falarem pessoalmente com vocês sobre estas coisas que estamos escrevendo. Porque o Espírito Santo e nós mesmos resolvemos não pôr nenhuma carga sobre vocês, a não ser estas proibições que são de fato necessárias. Não comam a carne de nenhum animal que tenha sido oferecido em sacrifício aos ídolos. Não comam o sangue nem a carne de nenhum animal que tenha sido estrangulado, e não pratiquem imoralidade sexual. Vocês agirão muito bem se não fizerem essas coisas. Saúde a todos. Então, mandaram que os 4 partissem e eles foram para Antioquia. Lá reuniram os cristãos e entregaram a carta. Quando estes a leram, ficaram muito alegres com as palavras de ânimo que havia nela. Judas e Silas, que eram profetas, falaram muito com os irmãos, dando-lhes assim ânimo e força. Eles passaram algum tempo ali, depois os irmãos, fazendo votos de boa viagem, os mandaram de volta para aqueles que os tinham enviado. Porém, Silas achou melhor ficar ali. Mas Paulo e Barnabé ficaram algum tempo em Antioquia. Eles e muitos outros cristãos ensinavam e anunciavam a palavra do Senhor. Algum tempo depois, Paulo disse a Barnabé: vamos voltar e visitar os irmãos em todas as cidades onde já anunciamos a palavra do Senhor. Vamos ver se eles estão bem. Barnabé queria levar João Marcos, porém Paulo não queria, pois Marcos não tinha ficado com eles até o fim da primeira viagem missionária, mas os havia deixado na província da Panfilha. Por isso, eles tiveram uma discussão tão forte que se separaram. Barnabé levou João Marcos consigo e embarcou para a ilha de Chipre, enquanto que Paulo escolheu Silas e seguiu viagem depois que os irmãos o entregaram aos cuidados do Senhor. E Paulo atravessou a província da Síria e a região da Cilícia, dando força às igrejas. É isso, capítulo um pouco grande, mas muito rico, né, gente? Então, vai dizer ali que Paulo e Barnabé estavam anunciando a mensagem de Deus entre os gentios.
mas alguns cristãos acharam por bem que deviam ir e dizer-lhe o que uma coisa fundamental para eles, que era a circuncisão. Alguns judeus, né? Foram também convertidos ao cristianismo, mas eles não foram sábios como Paulo e Barnabé. Por quê? Porque eles acharam por bem, eles acham, não, isso daqui é uma regra entre nós, vai ser uma regra entre vocês. E aí Paulo não gostou nada disso quando ouviu. E aí eles então tiveram uma discussão e Paulo e Barnabé então decidiu ir até aqueles que eram, né, os fundadores, enfim, os apóstolos, né, até aqueles, ir até alguém mais maduro, mais centrado, e não somente a alguém específico, mas a uma assembleia, a uma reunião, a um conselho, a um lugar onde ali eles fossem discutir as escrituras, olhar para as escrituras, ver o que dizia nas escrituras, orar para que o Espírito Santo também revelasse para eles o que devia ser feito, ver também a opinião, o que os profetas diziam, tanto que Tiago, ao se levantar, ele vira e ele fala assim, gente, deixa eu contar, as escrituras sagradas vão falar, depois disso eu voltarei, diz o Senhor, e construirei de novo o reino de Davi, que é como uma casa que caiu. Juntarei de novo os pedaços dela e tornarei a levantá-la. Ouça agora. Assim, todas as outras pessoas, todos os outros povos que eu chamei para serem meus, vão procurar conhecer o Senhor. Assim diz o Senhor, que anunciou essas coisas desde os tempos antigos. E aí, gente, beleza. Tiago, então, tira isso das escrituras, mas vai dizer também que eles começam a compartilhar. E Pedro menciona o dia que ele foi na casa de Simão, como é que é o nome do outro? Cornélio, e que ele lembra do Espírito Santo cair sobre aquele povo, sobre aquela família. E ele fala, gente, o Espírito Santo foi dado para eles, por que eles precisam se circuncidar? Eles não estavam circuncidados quando o Espírito Santo caiu. E aí, depois também, Paulo vai contar tudo o que estava sendo feito, tudo o que o Espírito Santo já estava fazendo entre eles. E aquilo seria uma carga pesada para eles, porque era até para eles próprios, para os antepassados deles, talvez nem todo mundo fosse. E além disso, gente, Deus não quer que todo mundo seja uma cópia. Deus ama a diversidade, Deus quer as nações. Deus não quer mais apenas a nação de Israel. Deus quer as nações da maneira que elas são. Deus quer a África da maneira que a África é. Deus não quer que a África seja igual a Israel. Deus não quer o Brasil seja igual a Israel. Deus não quer que... E aí eu tenho que entrar com o primeiro livro que eu li da minha vida e que ele fez toda a diferença para mim. Que é o livro Por Esta Cruz Te Matarei. Que é um livro que vai falar sobre isso. Que vai falar que um missionário foi até a África, foi até uma região missionária, nem lembro se a África é um local assim onde é uma tribo bem pequena mesmo. E aí ele, a partir da cultura deles, ele introduziu Jesus. Ele teve a sabedoria do Espírito Santo para colocar Jesus de acordo com aquilo. Então aqui nesse capítulo, para a gente finalizar, e eu nem vou entrar na discussão de Paulo e Barnabé, né, que infelizmente se separaram a partir dali, ou felizmente, porque aí o evangelho, né, tomou proporções ainda maiores, então a gente vê Deus cuidando de tudo. Mas aqui nós temos duas coisas muito importantes
Uma, como se organizar, sabe? A sua opinião, ou a opinião da sua igreja, às vezes, não é a única, meus queridos. Sabe, a gente precisa levar um corpo que tá querendo o melhor do reino de Deus, o corpo, Cristo manifesto. Igreja a sua denominação é uma comunidade. Aprendi isso esses dias com o Vitor Fontana. Não aprendi, né? Mas se encaixou na minha cabeça. Então, não é sobre a nossa opinião, não é sobre a opinião do nosso grupo, não. A gente precisa discutir algumas questões, a gente precisa levar, né? Claro, cada um no seu negócio ali. Eu, por exemplo, ontem dei célula, eu ia falar com as meninas sobre pecado, sobre morte, sobre suicídio. Menino de 12 anos. Falei, gente, eu acho que eu preciso falar sobre isso. Só que eu virei e eu falei, eu preciso não, eu acho que já tá na idade, eu acho que já dá pra falar algo a respeito disso. Não sobre pecado a gente tem que falar, mas sobre morte, sobre essas coisas. E aí eu falei, não, eu vou primeiro ver, né, com a minha parceira ali, o que ela acha e tal. E na hora, acabou que eu nem consegui falar com ela, mas na hora, tipo, o Espírito Santo falou, não, deixa isso daqui pro lado. Enfim, mas a nossa opinião não deve ser a única, a gente precisa levar um conselho, sabe? A gente precisa buscar, estudar, né? Cada um num nicho ali, né? Às vezes o seu é tão pequenininho que outra pessoa pode te ajudar a solucionar aquilo. Às vezes vai precisar de um grupo maior, às vezes vai precisar de algo ainda mais intenso, um estudo, né? Como eles fizeram aqui, porque aquilo determinaria todo o resto. E a segunda coisa que a gente vê muito importante é que Deus não quer todo mundo parecido com Israel. Ou todo mundo parecido com o Brasil. Nossa, mas a gente é o melhor, tipo, os Estados Unidos é o melhor local, assim. Todo mundo tem que olhar e se espelhar. Não, você tem a sua cultura, a sua região tem a sua cultura, o seu estado, o seu país. E é dentro disso que o Senhor quer alcançar. Então é isso. Tem muito mais coisa para falar desse capítulo, mas nosso tempo estourou. Bom domingo para vocês. Deus abençoe. Tchau, tchau.